A seguir, IIGD Irajá. Meu irmão, a pior coisa é você orar com raiva, você orar magoado, você orar angustiado, você orar revoltado. Você sabia? Tua oração, não, você vai dizer assim, não vale nada. Não vale nada? Não vale nada? Você pode estar fazendo um banquete para o diabo. Como ele gosta de responder algumas orações. Pastora, que isso? Expulsei um demônio de uma mulher. O bicho, antes de ir embora, disse: ela me chamou, ela pediu. Como ela pediu? Eu faço ela ficar desesperada. Sabe por quê? Quando ela está em desespero, ela perde o controle da língua, ela fala tudo o que eu quero. Ela diz que não vale nada, ela diz que não deveria ter nascido. E eu não sei. Em outras palavras, eu não sei que isso aborrece a Deus. Então quem escuta uma coisa dessa? É Deus? O diabo. Deus, eu não valho nada. Deus, está falando com Deus? Está pensando que está falando com Deus. E quando os ataques vêm de terceiros? E aí, vamos lá. Deus, você está vendo o que fulano está fazendo? Deus, tira ele do meu caminho. Você acha que Deus vai ouvir isso? Você acha que Deus vai ouvir esse tipo de oração? O diabo diz: tem um no teu caminho que é um tropeço, eu vou botar 2. Vou botar 3. Pastora, presta atenção, igreja. Irmãos, nós ouvimos domingo passado, eu insisti muito naquela leitura. Você lembra de Provérbios? Quem lembra? 16 o quê? Esqueceu? 32. Vamos lá. A gente volta aqui já já, Moisés. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma. Pastor, o que seria governar o espírito? O que seria? Ter o controle do seu eu. Falar o que é certo, o que você realmente quer falar. E não soltar a boca no momento de raiva e depois se arrepender e dizer: por que eu falei aquilo? Oh, meu Deus! Sim ou não? Fala o que não quer com a esposa. Depois ainda fica chateado quando ela fecha o rosto. Quando ela fica triste, magoada. Quando ela vira para o outro lado durante 1 mês, 2 meses. Fica chateado. Fica chateado. A esposa também, a mesma coisa. Irmãos, o controle dos ânimos começa no coração. Você vê a coisa simples, a sabedoria de Deus é incrível, irmão. Deus não ensina nada que não se possa aprender, e não manda fazer nada que não se possa fazer. Agora é claro que há momentos que sem a ajuda do Espírito Santo você poderia dizer: difícil, impossível, sem a ajuda do Espírito Santo. Mas quando você tem comunhão com Deus e leva uma vida na palavra, olha, irmãos, o fator meditação é fundamental, irmãos. Eu disse, às vezes as pessoas não se dão conta. Eu fiz um teatrinho aqui sexta-feira. Quem veio sexta-feira vai lembrar. Eu sentei ali, eu até pedi o pastor Amarildo para sair, pedi o pastor Amarildo que saísse dali, vou para cá. Eu sentei, eu disse assim: irmão, você quer ver o que é sabedoria na simplicidade? Aí eu disse, Jesus sentava no barquinho do Pedro. Como a multidão queria tocar Jesus para ser curado, queria segurar a roupa de Jesus para receber milagre. Então ele queria ensinar, antes de operar os milagres, para que o povo tivesse a sabedoria do céu. Então o que Jesus fazia? Sabe o que ele fazia? Ele ia lá para o Monte das Oliveiras. Você está pensando que é uma montanha, que é o Monte Everest? Não, irmãos. Ele ia sentar num cantinho lá. Aí as pessoas vinham à sua volta. Mas muitas vezes Jesus ficou sozinho com Deus. No Evangelho de Mateus, naquela passagem, quando Pedro vai andar em cima das águas,
Um pouco antes, diz que Jesus estava sozinho, até a tardinha. Eu imagino Jesus, ele dobrava os joelhos, eu imagino, que ele dobrava os joelhos e orava, que ele sentava num cantinho, tá? E ficava ali com a lei de Moisés. Por que eu acredito nisso? Vou dizer para vocês por que eu acredito nisso, tá? A Bíblia diz que Jesus entrou no barquinho e pegou no sono de tão cansado que ele estava. Então ele deitou, dormiu. Normal. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, sabe o que ele fez? Ele refutou, resistiu com está escrito. Ele disse, está escrito. E aí você vai ver o que já estava escrito, onde foi que ele leu. Por exemplo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele leu em Deuteronômio. Então Jesus, como um ser humano, ele era Deus, mas como um ser humano, ele usava a palavra que ele lia. Então eu disse, você sabe qual é a sabedoria? É você sentar naquele teu dia de folga, num cantinho da casa, onde você pode ficar sozinho com Deus, tá? E você vai lá naquele culto que tocou o teu coração, naquela palavra de fé que te levantou em certo dia, naquela palavra daquele salmo que garante a tua segurança quando o teu coração está apavorado. Você vai conversando com Deus e vai meditando naquele culto de prosperidade que você participou, quando você está apavorado com a crise, e você diz, por que eu estou preocupado se o meu Deus é tão grande? Se tudo pertence a Ele, Ele é o dono do olho da prata. Meu Deus, Ele dá a quem agrada. E eu disse, a maior sabedoria é essa, é sentar num cantinho e ficar sós com Deus por um bom tempo, meditando e conversando com Deus. Quando você sair dali, sabe quem você é? Você é alguém que enfrenta o inferno inteiro e bota o inferno para correr. Porque é na simplicidade que Jesus opera. Irmãos, o povo de Israel levou Moisés ao poço do desespero. E Moisés se perdeu naquele poço. Que é isso, pastora? Números, novamente. Números, capítulo 11. Versículo 11, acima tem um título. Quem vai ler comigo? Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Uma paradinha. Será que um dia você não chegou diante de Deus, ou sem ter consciência de que estava diante de Deus, como andamos o tempo todo, e disse, Deus, por que só me deu essa família? Versículo 12. Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio que cria a terra, que juraste. Vou voltar aqui. Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria a terra que juraste a seus pais? Versículo 13. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Olha o estado que Moisés está orando. Olha as palavras que ele está usando. Ele já está desesperado. Ele já está sem noção. Ele já não está conseguindo lembrar que foi Deus quem disse, eu vou levar esse povo. Ele não disse, Moisés se vira. Ele não disse, José se vira. Ele não disse, Antônia se vira. Ele não disse isso. Versículo 13, de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porventura contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. Olha como Moisés está orando.
Ele está desesperado. E para completar, ele diz, versículo 15: e se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. E mata, Deus. Diga para o seu irmão: Deus não é assassino. A morte é natural do ser humano, mas no tempo de Deus. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Quantas pessoas, irmãos, agora sem falar do povo de Deus, quantas pessoas, até pessoas de Deus, já perderam a sua vida, porque o coração ficou inflamado, ferido, tomado pela angústia profunda, e o diabo veio nos pensamentos e apresentou a solução: a morte, suicídio. Irmão, não brinca. Se alguém tivesse levado um alimento certo naquele momento, ou tivesse levado o remédio da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo naquele momento, e aquele momento passasse, depois da tempestade viria o quê? O que vem depois da tempestade? A bonança. Diga para o seu irmão: a bonança sempre virá. Meu irmão, mas para você identificar a bonança, você tem que ter passado pela tempestade. Senão você não identifica. Se a vida fosse só de calmaria, ninguém saberia o que é tempestade. Se você não enfrentasse problemas, você nunca cresceria espiritualmente. Você não criaria músculos espirituais. Os problemas não são para o desespero. Os problemas são para crescimento espiritual. Não, pastora, mas eu não aceito problemas. Criança. Você já viu como vivem esses jovens? Jovens de famílias ricas. Fez 18 anos, entrou para a universidade. Filho, toma aqui a chave do teu carro, zerinho. Fez nada para ganhar, ganhou. Faz o que quer, arrebenta com o carro. Tadinho do meu filho. Eu vou te dar outro, o seguro já deu outro. Pronto, acabou o problema. Nunca, nunca, nunca vai crescer. Vai ficar velho sem crescimento. Porque o crescimento que realmente dá maturidade é o crescimento espiritual. Então, meu irmão, não se desespere no meio de problemas, mas não tome atitudes erradas. Tenha o controle do seu eu. Aprenda a administrar os seus ânimos. Aprenda literalmente a guardar o seu coração e a vigiar os seus pensamentos. Para concluir isso aqui hoje, eu disse quando iniciei a palavra que Moisés sofreu uma perda que lhe repercutiria eternamente. Sim, na eternidade estava a repercussão, a colheita da perda que Moisés sofreu aqui, por conta dos seus ânimos. Deus não matou Moisés naquela hora, mas resolveu tirar dele algo precioso demais. Moisés tem um cajado, esse cajado vai ser dividido. Moisés tem uma unção, essa unção vai ser repartida. Ele não vai mais chegar ao final da carreira e ir à eternidade com um galardão completo. O galardão dele vai ser dividido, fracionado, e ele vai ficar apenas com uma parte do todo que ele tinha. Pessoal, é muito forte isso aqui. Vê comigo versículo 16 e 17, bem devagarinho, vamos? E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. 17, lê comigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu, bem feito,
Quem mandou fazer a oração no momento de desespero? Mas pastora, irmãos, até isso, momento de desespero, nem orar se deve. O que, pastora? Nem orar se deve. Não ora, ou você chora e não fala nada e vigia o que está dentro de você, ou você, presta atenção, usa a melhor arma que vai te guardar, que vai te proteger. Você vai usar o que vai ser para você uma fortaleza, o silêncio. Você sabia que em alguns momentos o silêncio pode nos ajudar até a eternidade? Se Moisés calasse a boca, só por dentro se remoesse, mas vigiasse o que passava dentro, se passou dentro do pensamento dele e no coração dele. Se dentro dele ele alimentasse, não, Deus prometeu que vai nos colocar na terra. Então, não vou nem me importar porque eles choram, eles estão chorando contra mim, mas eu estou nas mãos de Deus, como eles também estão. Momento de desespero, irmãos, é momento de lembrar da palavra, só de lembrar e fazer silêncio. Agora, quando o cristão, irmãos, se enche realmente do Espírito e consegue verdadeiramente passar por cima desses momentos, sem naufragar neles, ele ainda louva. Não tem aquela música bonita que a Cassiane canta, que diz assim, né? Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Com muito louvor, 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 com muito. Meu irmão. Irmãos, você não serve um Deus qualquer não, meu irmão. Você não serve um Deus de gesso, meu irmão. Eu lembro disso todos os dias da minha vida, principalmente quando os tempos estão apertados, quando a coisa está... Não sirva um Deus de gesso. Quantas vezes eu aponto para um lado, eu sei que o capeta está por perto, eu sei que ele está desesperado para me engolir, eu sei que ele está desesperado para eu soltar uma palavra que dê vantagem para ele, que dê espaço para ele. Ele está ali prontinho para atacar. Quantas vezes eu viro e digo, não sirva um Deus de gesso. O meu Deus está vivo, o meu Jesus ressuscitou. Diga glória a Deus. Irmão, teu Jesus ressuscitou. Você não serve a um Deus de gesso. Eu estou mostrando para vocês o que é não ter o controle do eu, não ter o controle dos ânimos. Já passei muito por isso, pessoal. Tomei juízo, refleti bastante e falei, basta, ninguém vai tomar a minha coroa. Ninguém vai tomar o que Deus me deu. Não deixa ninguém tomar tua coroa, meu irmão. A coroa do reinado eterno. Essa coroa é do reinado eterno. Não deixa ninguém roubar os teus galardões. Não entregue de bandeja para o diabo. Então, irmãos, uma das grandes sabedorias da vida nesta terra, uma das maiores, é verdadeiramente ter o controle total do
eu. Amém, igreja? Eu não posso encerrar essa mensagem sem dar essa última parte. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quem vai ler comigo? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o escape, para que possais. Está vendo, irmãos? Você está vendo? Então, meu irmão, nunca diga eu não posso, porque você pode. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.